Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Boa tarde, minha amiga. Tudo bem? Boa tarde, meu amigo, tudo bem? Boa tarde, povo lindo de Deus. Boa tarde, Kátia. Boa tarde. Hoje nós estamos com uma convidada hiper, super especial, gente. Olha aqui o livro dela e nós vamos bater um papo bem especial aqui, né, amiga? Abrindo. Boa tarde, Kátia. Boa Tudo tarde, bem? Paty. Deus Tudo abençoe. bom? Amém. Estamos aqui iniciando o mês de maio, um mês muito, muito forte, né? Porque ele é caracterizado aí por mulheres fortes, porque é uma junção, Dia do Trabalho, né? Sim. Exato. Dia das Mães e mês de noiva. Mês de noiva. Fala se não é um mês típico para falar sobre mulheres fortes. Mulheres Peraí, guerreiras. você tá querendo insinuar que noiva é um processo difícil, é isso? Não, é uma bênção. Mas é um processo. Mas quando Deus manda, né, um noivo certo, é bênção, é gente, bênção. é bênção. Mas não deixa de ter processo, gente. Quem falar Sim. que é sempre um mar de rosas, não, né? Tá Não mentindo, dá. né? Tá mentindo. Tá mentindo. Não é? Então, Mentira. eu acho o mês de maio um mês muito, muito forte. Por esses três, né? Que o mundo comemora aí, essas três datas. Então, nós vamos abrir o nosso mês de maio também falando, né? Contando um pouquinho da história da Kátia, uma mulher que se superou, uma mulher que voltou para Jesus, que tem uma história linda de superação. E quantas mulheres, né? Então, eu, se fosse você, já ativava o seu sininho aí, não perca nenhum conteúdo do mês de maio que, olha, tá sensacional. Vamos ter várias histórias aqui de mães, de mulheres noivas, enfim, vai ser um mês tremendo. mesmo, E tudo mediante a palavra. Então, fica ligadinho, ativa o sininho, manda o link para suas amigas aí, vamos ver quem vai se identificar, né, amiga? E tem bastante. Tem muita coisa legal chegando aí. E hoje, né, com a nossa convidada mega especial, ela gravou tem mais um livro seu, né? Ou não? Não, essa é a coletânea. Essa é a coletânea. É uma Isso. coletânea de mulheres que se superaram, mulheres que têm histórias de superação mesmo para compartilhar conosco. E é muito bom porque eu costumo dizer que assim, falar só de bênçãos visíveis é muito fácil, Exato. né? O difícil é quando a bênção ela porém não da forma que a gente esperava, não é, Kátia? Exatamente isso. E é um processo você entender como, mas eu sou abençoada. Para quem não sabe, a Kátia sofreu um acidente, né? Isso, eu sofri um acidente de moto em 16 de novembro de 2009. Eu estava com 28 anos, a minha filha estava com 8 e eu fiquei paraplégica em decorrência desse acidente. Então eu tive que me reinventar para continuar seguindo a vida. E descobrir que Deus também está na vida dela e que ela teve vitórias, mesmo ficando com sequelas. Ela tem muitas vitórias para contar. Mas até chegar a esse nível de maturidade, né, Kátia, é um processo bem difícil e bem doloroso. Muito difícil, muito difícil. Em vários momentos eu questionava, Deus, cadê você, Pai, né? Por que comigo? Porque nós somos humanos, né? Sim. E nós temos muito disso de Sim. acontece algo que a gente não espera, o principal é você confrontar e perguntar por que comigo. É E porque aí- a gente tem esse costume, né? Quando tá bem, tá ok. Deus tá ok. E a hora aquela- que acontece alguma coisa, aí. E a gente tem Deus aquela, não tá, né? aquela, E ele tá, todo aquela mundo. menção falsa de milagre, por exemplo. Só seria milagre se você saísse da cadeira de rodas, um exemplo, né? E não é bem assim, não é bem assim. Hoje nós temos aí muitas situações em que a gente tem que aprender que o milagre somos nós, como disse a própria Ashley, quando perdeu o filho, né? A pastora Renata, quando perdeu a Rebeca, nem sempre o milagre é da forma que a gente espera. Mas não é porque não está sendo como a gente tem aquela noção do falso, o falso comum, o falso normal, que não deixa de ser um milagre. Sim, eu falo que eu sou um milagre, sou grata a Deus todos os dias pela minha vida, porque eu aprendi muita coisa que eu não aprenderia estando na cadeira. E hoje eu falo que a minha vida andando, né, antes do acidente, não tem, para mim, hoje a real importância do agora.
entendeu? Na cadeira eu aprendi muita coisa, eu me reaproximei de Deus, eu me encontrei, né? E venho me encontrando cada vez mais e é aquela coisa que eu sempre digo, né? Se for da vontade de Deus, vai acontecer um milagre. Se não for, eu já sou um milagre. É isso. Então eu sou grata e só preciso E ele- agradecer. E ele continuar sendo Deus, né? Se Sempre, ele fizer, ele é sempre. Deus. Se ele não fizer, Se ele não é Deus. fizer, ele é Deus. Ele é Deus. E nós queremos, eu quero seguir vivendo diante do temor dele, né? No E viver o caminho propósito, né, que ele Viver o tem. Porque com propósito. certeza ele tem um propósito, né, na sua vida. Com e certeza. você tem que chegar, né, E assim, ficar nesse propósito. E é dele. sensacional, né? Eu vejo mulheres assim, eu acho sensacional esse testemunho, essa edificação. Eu acho que a gente deve propagar muito mais isso. Porque, como eu disse, às vezes a gente entende como vitória, por exemplo, a mãe estéril que conseguiu gerar. Mas e aquelas que não geraram? E aquelas que nem conseguiram adotar? E também entenderam que o plano e o propósito do Senhor era esse para a vida dela e tá tudo bem. Né? Exatamente. Um acidente que ficou sequelas e que aí você se reinventa e descobre o seu lugar ali, você começa a ser útil naquela situação que se colocou adversa e você faz disso uma superação. Então isso também é uma bênção e eu acho muito importante nós trazermos isso também para o centro, porque às vezes as pessoas só veem assim, a bênção só é se for da forma que todo coerente. É porque o ser humano tem essa tendência, né? De idealizar, assim, de fazer seu projeto. Exato. Né? E assim, mas esquece de perguntar se é o mesmo de Deus. A gente tem, é da gente. E também aquela velha, não é ganância a palavra, nós queremos as coisas para ontem, né? Isso. Só que não é no nosso tempo. Isso. É no tempo dele. Então, essa forma também acaba. Eu sei que tem muitas pessoas que acabam se perdendo porque querem para ontem. A gente tem que aprender que é tudo no tempo certo. Né? Tudo no tempo certo. E não dá para pular processos, né, Kátia? Jamais, jamais. Tudo é um processo do acidente, a aceitação, a maturidade, chegar até onde você chegou hoje. Foi um processo, e não foi um processo fácil, não é, amiga? Não, e é um processo diário, todo momento. Eu brinco e falo que já fazem 16 anos que eu estou na cadeira e que por várias vezes eu falo, não dói mais. Mentira, dói, ainda dói muito, sabe? Eu brinco e falo assim, quantas vezes eu tenho vontade de poder trocar a temperatura do chuveiro sem pedir ajuda, né? Sabe, são coisas tão simples que hoje eu sinto falta. Né, de casa, de poder pegar alguma coisa no alto, sem ter que pedir ajuda. É coisas que a gente não dá valor no dia a dia, né? Sim, não dá verdade. valor no dia a dia. Eu sempre gostei de brincar muito com a minha filha, adorava tomar banho de chuva. Hoje eu falo, nossa, que vontade que eu tenho de tomar banho de chuva. Dá para tomar na cadeira? Dá, mas eu não sinto mais meus pés no chão. Às vezes dá né? valor em coisas pequenas, Sim. que a gente não dá. A gente geralmente não dá, né? E a gente aprende a conviver com tudo isso, a gente aprende com as dores das outras pessoas, né? Porque você não pode se entregar. Igual eu falo, independente de qualquer adversidade que aconteça na vida da gente, a gente não pode se entregar. Porque a partir do momento que se entrega, acaba. E eu costumo dizer, né, que a pandemia, eu sempre já falei em outros podcasts aqui, eu conheço muitas pessoas que deixou o mundo acinzentado para quem teve percas muito profundas, né? E essas pessoas, a maioria não conseguiu recomeçar, né? Seja perca de um ente querido, um pai, uma mãe, um tio, um filho, eu não sei, mas continuam vendo o mundo cinza e não é isso que Deus tem para nós. Não, mas você sabe que às vezes ela se apoia em pessoas. Sim. Esquece que a força nossa não vem de nós e nem pessoas. Isso, a nossa não. força vem de Deus. Vem de Deus. Né? E aí por isso que ela se perde. Sabia? E aí não Né? consegue ter mais prazer, né? E aí eu falo assim, é possível? É possível, tá aqui. Sim, A Kátia é uma prova que é possível ter prazer, mesmo com as limitações, mesmo com uma virada de chave gigantesca na vida, é possível se reinventar e ser, sim, cumprir o propósito mediante aquilo que você está passando. E a Bíblia fala sobre isso, nós temos vários exemplos, vamos entrar aqui na palavra, mas também tem Paulo tinha um espinho na carne, que não cita, a Bíblia não se aprofunda qual era o problema que ele tinha, mas era algo que era incômodo, que ele até orou pedindo a Deus que tirasse. E o que Deus respondeu? A minha graça te basta.
E é isso, né? E para não ficar nas nossas palavras, só para a gente continuar esse bate-papo, uma mulher que foi prova, porque todo mundo vê ela como a rainha Esther, a escolhida do rei, a mulher que salvou o povo judeu, que teve sabedoria, né? Buscou a presença. Mas vamos olhar Esther um pouquinho antes, lá em Esther 2:7. Quem era a rainha Esther? Coloca para mim, Vitor, por favor. Não tá aparecendo. Aqui para eu poder ler. Deixa eu pegar a palavra, então. Vamos ver na Bíblia, para que a gente veja o quanto essa mulher também, ela é um exemplo de fé, de superação, eu tenho, claro que na Bíblia existem outras mulheres também, né, que são exemplo de superação. Mas Esther me chama a atenção porque ela tinha tudo para ter uma vida falida, né? Esther tinha tudo para ser uma menina, ela era rejeitada, ela participou do exílio da Babilônia, ela foi cativa, perdeu os pais. Então Esther tinha tudo para ser uma história falida. Mas não, ela deu a volta por cima. Ela também foi uma mulher que se reinventou. Então, Esther 2:7 diz assim, ó. 2:7. Mordecai havia criado Radassa, que é também Esther, conhecida como Esther, filha de seu tio. Ela era órfã de pai e mãe. A jovem era bonita e formosa. Depois que o pai e a mãe dela morreram, Mordecai a adotou como filha. Então, Esther, ela era órfã de pai e mãe, então ela já não crescia num ambiente familiar. Ela passou, se você pegar um pouquinho mais atrás na história, aquela época o povo dela, que era o povo judeu, tinha sido aprisionado por Nabucodonosor, na Babilônia, eles tinham sido levados cativo. E ela era tratada como escrava. Porém, já passado ali o exílio, ela já era moça. Mordecai, ele era um dos serventes do rei, ele trabalhava ali para o rei. E houve toda a questão de Vasti, que perdeu o trono. E então foi feito um concurso de beleza. E a jovem que agradasse o rei se tornaria rainha. Porém, existiam algumas regras para ser escolhida, né? A jovem, ela tinha que se preparar, ela se preparou por 1 ano, se embelezou, se preparou na questão de especiarias, corpo cheiroso, cabelo, pele, tudo. E ela ia adentrar a presença do rei. E adentrar a presença do rei era literalmente perder ali a virgindade. E a jovem que não fosse escolhida, ela não teria mais o direito a ter uma vida comum como as demais mulheres. Rejeitada, né? Ela seria rejeitada porque ela perdeu ali a virgindade, que naquela época era algo muito precioso para as mulheres, né? Não que não seja hoje, mas isso que eu ia falar. Continua sendo, porém Continua hoje sendo. as atitudes são diferentes e hoje não se é dado o valor, mas a gente sabe que continua no mesmo valor. E a moça, a jovem que não fosse escolhida, ela seria afastada do convívio social. Ela ficaria ali no palácio, talvez até como concubina do rei, mas ela não teria mais o direito de constituir uma família. Ou seja, olha a situação. Uma menina que cresceu sem pai e sem mãe, que participou do exílio ali, que foi escravizada durante todo o seu período de vida, estava diante de uma seletiva que poderia mudar a vida dela ou que poderia arruinar para sempre. Você imagina, já parou para pensar a cabeça dessa jovem? Como deveria estar? A Bíblia não fala. Mas vamos pensar como mulher, gente? Nossa, é verdade, não é Será fácil, que né? era o desejo de Esther participar desse concurso? Puxando para os dias de hoje, né? Imaginando a situação dela, ela teve que ter muita força, muita coragem, né? Muita fé. Sim, né? acima de tudo. Porque ou ela ia ganhar tudo, e assim, o ganhar, será que era a vontade dela ser esposa do rei? Né? Será? A gente sabe que existia um propósito de Deus na vida de Esther, mas até ela ter conhecimento pleno disso, imagina o parafuso que talvez, mas Esther, ela obedeceu. A Bíblia em nenhum momento diz que ela
recuou, que ela se negou, ou que ela não se preparou. Pelo contrário, Esther obedeceu. E aí a gente vê uma característica mesmo de uma menina que cresceu sem família, uma menina, bíblico, um né? caráter. Eu falo que é um caráter bíblico. Obediência, Obediência fé, é tudo. coragem, né? E aí ela foi, se preparou, ela fez tudo que... Ela fez a parte dela, porque é isso que eu vejo também. Deus, ele faz a parte dele. Sim. Mas nós temos que fazer a nossa, não é, Kátia? Sim, sempre. Deus, ele fez a parte dele cuidando, poupando a sua vida, mas hoje você tem que fazer a sua, não estagnar naquilo. É o que eu falo, eu tive a oportunidade de continuar viva. Vou ficar em cima de uma cama? Não, eu estou viva. Chorando, me lamentando, Então, me lamuriando. a vida continua. Por isso, vem um todo, né? Estar na cadeira, depois disso tudo, eu tive que reaprender a sobreviver na nossa sociedade de hoje. Que não é fácil, não é? Não, porque a pessoa com deficiência enfrenta muito preconceito. E eu falo que eu, por ser mulher, enfrento 2 vezes mais. Porque nós sabemos que mulher nessa sociedade de hoje é complicado com que a gente tenha os nossos direitos, né, preservados. A gente vê hoje feminicídio, vê tanta violência contra a mulher. E não é muito falado, mas a mulher com deficiência no Brasil, ela sofre um número de violência doméstica muito grande, sabe? Os números ultrapassam quase que os números atuais que a gente tem da violência com a mulher sem deficiência nenhuma. Então, eu falo que, por estar na cadeira, eu tenho que derrubar um gigante todos os dias. E principalmente nos dias de hoje, né, Kátia? Que o amor está se esfriando. Sim. Então, eu acho isso se torna mais dificultoso. Porque é bíblico, né? O amor, né? Das pessoas se esfriar. E a empatia não ia ter. Não. Né? Então, isso dificulta mais ainda para as pessoas com deficiência. Né? E a falta de preparo, né? Porque você vai em bares, restaurantes, ônibus A hoje. acessibilidade Não, é péssima, não tem. Não mas existe. tá faltando a empatia. A porque empatia. você colocar no lugar do A outro. todo Né? momento. Porque você não estava na cadeira de roda. Exato. Então, você hoje está. E nada para Deus é impossível, se Ele quiser, se você sair dessa situação. Mas, assim, falta essa empatia de pensar no outro. E eu falo não que é muito ruim a gente ter que brigar por acessibilidade, você ter que brigar por ter seu direito preservado. Eu sou uma pessoa com deficiência, faz 16 anos, né, que eu estou na cadeira de rodas, e faz 15 que eu voltei ao mercado de trabalho formal com carteira registrada. E não é fácil. Porque a maioria das empresas, elas veem a deficiência, né, porque querem cumprir a cota. Que tem uma... Só que as pessoas não podem esquecer que, independente de qualquer coisa, antes da deficiência vem uma pessoa. Então, eu quero ser enxergada como pessoa. Né? E Eu ter quero poder direitos, exercer né? a minha função pelo meu currículo, não pela minha deficiência. Não que a empresa esteja me contratando só para cumprir uma cota. Por número, né? Você, às vezes, acaba sendo mais um número dentro da empresa. Só números, né? E hoje eu falo que... Já participei de alguns podcasts, de algumas entrevistas, eu falo que a empresa que eu estou trabalhando hoje, eu falo de boca cheia e com muito orgulho que eles são muito inclusivos, que foi uma empresa que me contratou como pessoa, né? Eles não olharam a minha deficiência, eu trabalho na Pascoaloto, hoje eu estou no RH da Pascoaloto, e é uma empresa que valoriza a pessoa, Isso é importante. acima de tudo, É isso que tá independente faltando de hoje, qualquer né? Empatia. coisa, o que é valorizado na empresa é a pessoa. Isso faz toda a diferença. Não ser só um número, né? Exato. E nós estamos vivendo um tempo em que está havendo muitas deficiências, não só de acidentes que têm acontecido. Muito acidente. Muita síndrome, muita criança já nascendo com problemas, o autismo está super em alta. Sim. Né? E são situações que muitas vezes a gente não sabe lidar. Né? Muitas vezes a gente é até acusador, vê uma cena, uma situação e a gente... tem aquele olhar de crítico, né? né? De crítico, né? Mas, e não sabe o que está por trás da situação. E, né? E muito menos sabe que você pode estar naquela situação.
Sim. Não é? É igual eu falo, não sabemos o dia de amanhã, De né? amanhã. Eu adquiri uma deficiência com 28 anos de idade. Eu nem Super imaginava, jovem, né? Estava no auge da minha carreira na época, eu era esteticista, eu nem imaginava o que iria me acontecer. E hoje eu vejo que o número vem aumentando cada vez mais. Nós até tivemos na igreja um amigo nosso, não sei se você sabe, o Zeu, Sim. perdeu um sobrinho sábado passado de acidente de moto. Sim. Entendeu? E é o que eu falo sempre. Eu ouvi falar muito isso, que moto, quando não mata, deixava com sequelas graves. E realmente né? E o número de acidente automobilístico vem aumentando assim Cada dia grandemente. mais. Aqui em Bauru a gente vê todos Não, os dias sai notícia. Eu falo que de eu passo acidente grave. grande parte do meu dia, eu passo no carro, né? Que eu sou mãe Uber, né? Eu que corro com as meninas, eu abri mão do mercado de trabalho para ser mãe, né? Então, são várias atividades, né? Que elas fazem de manhã, à tarde, escola, enfim. E tá impossível dirigir. Mas impossível dirigir. Eu vou insistir na empatia, porque tem a ver. Porque se você tiver empatia, você não vai correr. Você não vai ser imprudente. Por quê? Você tem. Se eu posso pegar um carro com a família, pode ser a minha. Mas, amiga, Então, a questão não é só sabe? correr. As pessoas não respeitam mais regras Não, simples exato. de trânsito. Sinaleira, gente, eu canso de ver moto. Passando em sinal vermelho. Eu falei, peraí, não existe mais sinaleira, porque eu canso de ver. Olhou, passa, olhou, passa. Então, E não é só isso. Eu pego as não meninas na entendo o que tá escola acontecendo. e levo uma amiguinha. E ali, a mão, ela até metade da quadra, ela é mão dupla. Da metade da quadra pra frente, ela é sentido único. E até onde eu aprendi, gente, até onde eu sei de carta, se você vai estar numa avenida e ela te dá a opção de subir, descer e seguir reto, até onde eu sei, não sei se mudou a lei de trânsito, vocês me corrijam. Mas se você está na mão da direita, você tem o direito de seguir ou de descer. Sim. Se você está na mão da esquerda, ou você segue ou você sobe. Até onde eu sei, eu acho que Não é assim mudou, ainda, né? Continua sendo. Gente, é impossível. Todos da esquerda descem. É Todos. imprudência Aí a pessoa que demais. está aqui, que vai seguir reto, ela quase bate. Isso já aconteceu comigo. E todos que estavam convergindo de forma errada ainda saíram me xingando. Eu falo, gente, que agora eu já é todo dia, tá? Todo dia isso ali. E aí eu já sei, então quando eu paro ali, porque às vezes o fluxo é muito intenso, eu não consigo pegar a mão da esquerda. E aí, ao invés de subir, eu sigo reto. Eu aviso, eu abaixo o vidro e falo, viu, eu vou reto, tá? Porque a pessoa vai entrar e para não ter esse choque. Correu Mas eu risco falo de assim, bater. a que ponto nós chegamos da pessoa achar que ela, e não é uma pessoa, é isso que me choca. Não é um motorista. Todos os motoristas se acham no direito de convergir de forma errada ali. E aí eu te falo, aí acontece um acidente, você provoca um acidente, mata alguém, você acabou com uma vida por uma família, né? ou que você Por uma deixe imprudência ela que poderia ser deixada. com uma sequela gravíssima. Falta não de poderia ter respeito. Aí eu te acontecido. falo, gente, Respeito. aonde está o senso comum da pessoa? Se ali não é para fazer, não importa que seja trânsito. Eu penso assim, não importa que seja... Como é difícil obedecer as regras. Em tudo, mas é o que a Vanessa falou também na questão de acessibilidade, né? Bares, restaurantes, shopping, lojas. Eu sofro horrores para comprar roupa. Eu imagino. Porque eu prefiro já comprar numa loja que eu conheço, que às vezes eu tenho a opção até de pedir para entregar na minha casa, porque você vai na loja, não tem provador acessível, Não tem. né? É verdade. A gente não É tem espaço, maior, eu né? vejo uma roupa no alto. Até vem um atendente, né, com boa vontade para me ajudar. Então, E hoje as lojas, a maioria não tem mais sim, atendente. não, que se você vira. vai e pega. E aí, eu sempre tenho que estar com alguém. E a gente vê também a falta de empatia nos comércios, né? Vagas de trânsito, vagas especiais. Eu falo que a minha briga ultimamente vem sendo as vagas especiais, principalmente nos supermercados Sim. e shopping. É. Hoje, aqui em Bauru, eu sou a coordenadora do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. E sempre que eu vou em um determinado mercado aqui,
que eu não posso citar o nome agora, as vagas de deficiência para pessoas com deficiência estão sempre ocupadas. Ontem aconteceu o fato, eu e meu marido fomos ao mercado, não tinha vaga reservada. Achamos uma. Só que no espaço que tem uma faixa amarela, que é para quê? Quando eu abri a porta do carro, consegui parar a cadeira do lado para eu descer, tinha um carro que estacionou nessa faixa amarela. E como você desce? E aí, quando o meu marido foi descer no mercado, pediu para anunciar o carro para poder tirar ali, para poder abrir a porta para eu descer, o rapaz foi e ainda achou ruim. Tipo, eu só parei aqui a maioria que você ouve eu só parei por 1 minuto. É rapidinho. Mas tá errado, aqui não é seu lugar. Sabe, você tem que ficar brigando. E sem contar que a com as quantidade, pessoas. eu não entendo e também não tô aqui para questionar a questão de vagas de idoso. Não é esse a questão. Mas tem 100 vagas de idoso, enquanto 2 de cadeirante e uma... Sim, isso acontece muito. Hoje eu sou gestante. Eu sou gestante e eu ando com as minhas 2 filhas junto, que não são mais de colo, mas são crianças. Então, imagina, gestante, 5 meses, já grávida, grande... Às vezes não tem, porque é 2 vagas de gestante. Sim. Certo? E aí, gente, às muitos vezes você tá com a perna idosos inchada, param nas vagas. paga na Olha, vaga de gestante. Eu tenho uma coisa... Aí é consciência, né? eu tenho uma Entendeu? coisa bem importante sobre isso. Então, assim, Eu é era muito relaxada. Não, eu falo porque eu tenho que falar a verdade. Eu parava, faixa amarela. Eu pagava multa. Meu marido falou, até quando? Você vai ficar dando dinheiro pro governo? Eu falei, gente, mas só mudei, sabe como? Quando eu tive um encontro realmente com Deus. Porque aí você... Não é certo. Isso aqui não é. Peraí. Empatia. A outra pessoa precisa. né? Parei de pagar multa porque eu mudei, né? Então você tem essa empatia, não é certo, não é lei, então respeitar. E, gente, respeitar. Se você né? não consegue obedecer as pequenas coisas, como você vai obedecer nas grandes? Não adianta falar. Isso, é sobre isso. Eu sou chata, às vezes eu falo isso pro meu marido. Eu falo assim, se não consegue obedecer nas pequenas coisas, não vai obedecer. Não vem falar pra mim que você obedece nas grandes, porque não obedece. Não obedece. Isso é caráter. É verdade. Né? É você fazer o correto. É não jogar o lixinho pela janela do carro. Com certeza. Uma coisa que eu sempre falo. É em tudo. Você sabe por que existe acessibilidade? É falta de sensibilidade. Porque se as pessoas tivessem sensibilidade, nós não precisaríamos estar brigando por rampa, por acesso, por vaga. Seria feito já tudo pensado em todos. Em todos. Né? Verdade. Então, como não existe essa sensibilidade, existiu a acessibilidade. E aí eu então, falo, a gente tem que às vezes, lutar, a tem palavra que brigar, própria diz, questionar. né? Exatamente. Às vezes eu até brinco, né? Que às vezes eu vou no shopping com as meninas e aí não tem vaga pra gestante, né? E hoje eu tô numa... Antes eu não ligava, eu paro do outro lado do estacionamento, não tem problema andar. Mas hoje eu não... Tô com o pé inchado, tô cansada, tô pesada, às vezes estou enjoada, né? Enfim... E eu falo assim, gente, será que tem tanto idoso assim que vem sozinho no shopping que precisa das vagas? Agora vem cá, você já Porque viu? é muita vaga para idoso, cadeirante 2, 3 e gestante, então tem shopping que nem Gente, tem. agora pior. Você já viu aquele que não é gestante, estufa a barriga pra estar lá, depois é murcha? Você vê, mas peraí, vai na fila. E aqueles que param no de deficiência, aí sai mancando. Ok. Olha, no meio do shopping lá tá andando normal. É mentiroso ainda, gente. Aí é pior dos piores ainda. Não, gente, eu já tô aqui tô. Mas eu falo, é tudo falta de educação, de empatia, de respeito. E de obedecer, né? Eu acho que se a gente tivesse como regra, né, brasileiro, né, dar o jeitinho brasileiro, não é dar o jeitinho brasileiro, é obedecer. Se existem regras, é para ser cumpridas. E se é para um, é para todos. Assim como eu acho que tem que ter vaga de idoso, tem que ter vaga comum, tem que ter vaga para cadeirante, tem que ter vaga para gestante. E ser respeitado, porque cada um passa por um período, não é? E é complicado. A gente tem que aprender a obedecer. Esse é o princípio. E, né, na palavra, se a gente não consegue obedecer nas pequenas coisas, como que a gente vai obedecer a alguém que a gente nem vê? Porque muitos não veem Deus. Muitos nem sentem Ele, né? Vamos falar bem a verdade? É como a velha questão, né?
Você põe como propósito, eu quero tal cargo, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas como Deus vai te honrar se no você pouco você faz tudo tudo errado, errado. tudo contra Sim. Ele? Sim. Fica complicado, Ô, né? Kátia, e como que surgiu o livro? Como que foi? O livro, a coletânea Mulheres que Transformam, eu fui convidada a fazer parte dela pela editora Byler Books. Eles estavam selecionando 30 mulheres. Esse livro ele conta a história de 30 mulheres que tiveram adversidades na vida, luto, depressão, o meu caso, acidente. São 30 histórias motivadoras que nenhuma dessas mulheres desistiram. Sim. Né? Elas buscaram se transformar, reabilitar, se reinventar, e cada uma escreveu o seu próprio capítulo. O meu capítulo é o 16 nessa coletânea, e aqui eu tenho certeza que esse livro edifica muito, porque por muitas vezes a gente se pega sozinha, né? Passa por alguma situação que você fala, eu não vou dar conta, não vou conseguir, e aqui nesse livro você vai ver 30 histórias que motivam, né? E que tá claro que a vida não para. Tem histórias aqui que mexem muito com a gente. Quando você tiver fôlego, né? Deus está te dando a oportunidade, Exatamente. né? Não Deus pode, continua dando a oportunidade de nós não podemos parar nunca, né? Eu vejo que a gente tem sempre dois caminhos no meio da adversidade. Ou a gente senta, chora, se lamúria e fica ali vegetando pro resto da vida. Ou a gente fala, opa, peraí, qual é a minha oportunidade de fazer diferença nesse meio? E aí você dá uma guinada e vai fazer a diferença, vai ser útil naquilo que Deus está te propondo e te proporcionando nesse momento. Eu nunca murmurei pelo que me aconteceu. Eu sempre fui grata a Deus. Isso é muito importante. De início eu não tinha, ideia. Você ainda fica chateado. Eu brinco, Deus, que é fiquei normal chateada. também. Não era pra isso. Ainda você mora aqui nesse corpinho, né? Mas hoje eu sou grata porque através da cadeira eu estou aprendendo muita coisa. E eu sempre falo que o impossível só existe para quem não tem fé. É isso. Né? Só para quem não tem fé, porque a partir do momento que você tem fé, a vida segue. Para tudo dá-se um jeito. Eu falo que a minha cadeira de rodas, ela não me limita, ela me liberta, entendeu? Ela não pode ser desculpa para nada. Sim. Entendeu? É só o meu modo de andar. Hoje eu não ando mais de salto alto com os meus pezinhos no chão, mas eu posso pôr o meu salto alto. Sim. E tocar as minhas rodas e continuar a minha vida, que é o que eu faço. E é isso, né? Eu acho que a gente vê o colorido mesmo na adversidade, né? Exato. É pintar o mundo e continuar seguindo no propósito de Deus. Agora, qual que é o propósito, né? E aqui no livro, olha no final, as meninas até escreveram uma frase que realmente é isso. Essa última? É. Diante dos limões da vida, você escolherá ser uma limonada doce e refrescante, que traz alívio e alegria, ou um limão azedo e amargo que perpetua as dificuldades? Exatamente. Profundo, né? Nossa, gente, olha, nós ainda não tive a oportunidade de ler, vamos ler agora, Sim, né? Conhecer nós a historinha de ganhamos. cada uma. Nós ganhamos ganhamos. aqui no podcast. Depois a Kátia vai falar onde você encontra esse livro. Eu acho que é muito bom nós termos exemplos de superação para nos espelhar, né? Porque em algum momento da vida a gente acaba se identificando com as histórias, sempre nos edificam. E dizer sempre que é possível, sim. É possível ter vida. É possível se libertar depois de um luto, depois de um diagnóstico de câncer, depois de um diagnóstico... Eu mesmo, né? Meu marido foi diagnosticado com Guillain-Barré em 2020. Quem não conhece, é uma doença autoimune que mata em 4 semanas, né? E o período de recuperação é de pelo menos 1 ano. Meu marido perdeu os movimentos da perna, dos membros inferiores, e começou a perder dos membros superiores, as mãos, até entrar com a medicação. E em 3 meses ele saiu da muleta e da cadeira de rodas. Glória a Deus. É uma história, uma em 1 milhão, porque a maioria passa pelo processo. Eu tenho amigos que estão ainda em sequelas até hoje, mas que aprenderam a se superar também, né? Que vivem, talvez de muleta, de cadeira de rodas, mas vivem, né? Não deixam de viver.
Então é isso, é a gente ver, como eu disse, é muito bonito chegar e contar uma história. Meu marido em 3 meses ele se libertou da cadeira e foi um processo árduo também, difícil, que mexeu muito com o psicológico. A gente teve o nosso não foi a sequela da cadeira, mas foi a sequela psicológica que a gente teve que enfrentar depois, por muito tempo. Mas a superação de quando vem o não para aquilo que a gente acha normal, teve que aprender a estar na cadeira ou na muleta ou no andador ou no que for, né? Ou num câncer, porque também mulheres que enfrentam lutas, né? Sim. Com câncer é devastador e às vezes se cura, mas vem a recaída. Muitas mulheres passam de novo pelo processo. E por quê? Por quê? Simplesmente não vamos ter respostas para tudo. Não. Mas eu acredito, eu tenho certeza absoluta que tudo tem um porquê. E até o seu esposo. Agora eu acredito que ele vê a vida com outros olhos. Esse olhar de empatia dele vai ser muito maior do que se ele não tivesse passado por esses processos. Tudo tem um propósito, Sim. né? A gente não pode se esquecer que a nossa fortaleza vem de Deus. E se você está passando por isso, pega nisso e não desista, porque Deus não fez a gente fraco, né? Não, a gente não fez a gente corajoso, né? O espírito dele é de coragem. Então é isso. E o que você deixaria para nós, Kátia? Com todo esse seu exemplo de superação, de virada de chave, você se colocou no mercado de trabalho, hoje você luta pelas causas da acessibilidade, né? O que você deixaria para essas mulheres que estão passando, que já passaram, que se enclausuraram por algum motivo e que não veem mais esperança? Seja forte e corajosa, não temas, estou contigo. Aleluia! Glória a Deus, é isso. É isso. Que orgulho. Que orgulho. Que orgulho. Muito obrigada, adorei participar do podcast com vocês. Foi muito Foi bacana. um prazer, foi um Kátia, prazer. ter você aqui. Você é escolhida de Deus. E nos inspira, né? Inspira a gente continuar, né? Que as lutas vão vir para todos. Sempre. Então, é uma inspiração pra gente. E às vezes a gente desanima por tão pouco, né? Por tão pouco. Às vezes a gente muito acha, pouco, né? A gente vê uma história assim e às vezes por muito menos a gente às vezes quer Se desistir. entrega, né? Não é? É isso. Então é isso, pessoal. Se inspire, olha, depois a gente vai colocar ali nos comentários onde que adquire o livro. O livro pode adquirir direto com a editora, pela editora Byler Books. Tem no Instagram e tem o site deles também. E pode adquirir direto comigo também, porque eu tenho alguns exemplares. Aí é só me chamar no Insta, no Face. Trocar figurinha, né, Kátia? Da história de isso. superação, conhecer um pouco mais como foi, como que se reergueu, aonde descobriu a alegria. Pode deixar comentários também no nosso Instagram, no nosso canal. A gente vai estar direcionando depois para Kátia. E é isso, mulheres, homens, eu não sei qual é a sua condição, mas é possível ter superação. É possível, né, conviver com a dificuldade e passar pelo processo. Exatamente. É possível, né? Nós temos aqui a história da Kátia que se superou. Falamos sobre Esther, que foi uma mulher na Bíblia que deu uma guinada também, aceitou os desafios, venceu os medos, as mágoas, as lacunas e se tornou um exemplo. E através da vida dela, ela libertou o povo judeu de um cativeiro muito maior, né? A sentença de morte. Então, pense nisso. Talvez a sua dor hoje vai ser a chave para uma libertação amanhã, não é? Exatamente. E não vai ficar só em você. É em você e através de você, porque eu tenho certeza, né, que a Kátia foi nela, mas hoje está sendo através dela. Sim. Quantas mulheres, quantas pessoas com deficiência né? estão sendo transformadas, estão tendo direito de serem vistas através da sua coragem, da sua determinação de não estagnar. E fé, né? E fé. Sim, fé sempre. Que é o combustível, Fé é né? o que nos move. É o que nos move. Sem ela, é impossível a gente permanecer. É verdade. Que bate-papo É isso mesmo. gostoso, Muito né? bom. Ai, Eu queria meu ficar Deus, dá aqui. vontade de ficar Ó, aqui. o Vitor tá lá só assim, tipo, já deu, mas ó, eu tô querendo Gente, continuar, toda mas... semana é isso. O Vitor fica cortando Ó, a gente. Já deu. Então olha aqui, Vitor. E a gente quer continuar. Mas mulher, né? Mulher fala, gente. Nossa, E que tem assunto, papo. né? Tem muito assunto e flui,
né, flui. Mas não vai parar por aqui. Vamos ter outros momentos com a Kátia e com outras mulheres. Como eu já disse, não percam o mês de maio, tá sensacional aqui no canal. Vai ter muita coisa legal, vamos fazer muitas trocas. Vai ser um mês bem edificante para a glória de Deus. É isso, né? Gratidão. De Amém, novo por você, gratidão. pela sua vida, amo a sua vida. Amém. Amo eu te de você. sirvo, viu? Amém. E que Deus abençoe Amém. grandemente. Continua abençoando. Amém. Junto, Amém. amiga, e Tamo continue junto. sendo essa fortaleza, resplandecendo verdade. a glória de Deus em primeiro lugar e lutando Brilha, Jesus. por essas causas Brilha, onde Jesus. você for, viu? Você é uma inspiração para nós. Verdade. Obrigada. Deus Amém. abençoe. Pessoal, Beijo. até o próximo sábado, se Deus quiser. Amamos vocês. Um beijo. Fique com Deus.